estamos aqui reunidos. Eu e meu companheiro Mateus queremos cumprimentar você aí de casa com a santa e gloriosa paz do nosso Deus. Que toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade sejam entregues ao Senhor nesta noite. Que você possa conectar aí o seu espírito com o meu espírito e juntos possamos engrandecer e louvar o nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui para juntos entoarmos louvores e cânticos espirituais ao nosso Deus. Então abre aí o seu coração e entregue o seu melhor, porque eu tenho certeza que Ele está de ouvidos atentos para escutar o nosso coração, para escutar o nosso clamor, a nossa oração e a nossa adoração, amém? Então nós vamos iniciar este culto fazendo uma oração de agradecimento a Deus e vamos louvar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por mais um dia que nós estamos na Tua presença reunidos com a Tua igreja, Senhor. Ainda que estejamos, Senhor Jesus, cada um no seu cantinho, eu creio que em um só Espírito nós nos reunimos, Senhor, para juntos adorarmos e entoarmos louvores a Ti. Nós queremos te agradecer e te engrandecer, porque Tu és Rei sobre nossas vidas, Tu és soberano, Tu és um Deus poderoso, Senhor. E Tu sabes, Senhor, e conhece o nosso coração. Eu creio que o Senhor tem uma palavra, Senhor Jesus, que vai vir de encontro à nossa necessidade nesta noite. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, alcançar com a Tua misericórdia a cada família que está reunida, Senhor, conosco, Senhor Jesus, e que nós venhamos, Senhor, entregar a Ti o nosso culto, que nós venhamos entregar a Ti o nosso louvor e a nossa adoração com o nosso coração derramado diante da Tua presença, Senhor. Que nós venhamos Te louvar e Te engrandecer, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus fiel, digno de ser louvado. Aleluia, Jesus. Somos gratos a Ti, Deus. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Louve conosco. Aleluia, Jesus. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Deus forte, poderoso nas batalhas. Aleluia. Assim como o salmista declara no Salmos 24, quem é este o Rei da glória? Deus poderoso e valente. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas. O Rei vai entrar. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração sejam entregues a Ti, Senhor. Aleluia. Nós queremos Te adorar nesta noite com alegria, porque Tu és digno, Senhor. Aleluia. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há.
porque Tu és soberano, Deus. Tudo governa, o domínio, o controle de todas as coisas estão em Tuas mãos. E nós queremos aclamar o Teu nome nesta noite. Oh, e dizer que não existe outro igual a Ti. Não existe outro igual a nosso Deus. Não existe outro igual a Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo, toca lá. Toca onde eu não posso ir. Toca onde as minhas mãos não alcançam. Incomparáveis são Tuas. Declare Tuas promessas. Declare. Incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis são as Tuas promessas, Deus. Incomparáveis. A cada familiar meu, a cada familiar seu que está aí na tua casa. Oh, nós cremos no Teu poder que opera através da palavra do Senhor. Nós cremos no Teu poder que opera. Nós cremos, Senhor. Então traz esperança ao nosso coração nesta noite, para que nós continuamos crendo, Senhor, na salvação da nossa casa. Aleluia, Deus. Incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Aleluia, Deus. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Nós queremos declarar que Tua é a honra, que Tua é a glória, que Teu é o domínio e a majestade. Oh, recebe, Senhor, a Ele a glória. Oh, glória a Deus, porque dele, por Ele, para Ele são todas as
autoridade e o poder, desde agora e para todo sempre. Amém? Segue aí um vídeo para que vocês assistam e já já nos vemos. Até mais. Se o talento é algo humano desenvolvido que serve as pessoas no reino, o dom é algo dado conforme o Espírito quer, que tem por propósito fortalecimento da fé do outro. Reino de Deus, evangelho, amor visa o outro. É como se o amor fosse o trilho. A Bíblia vai falar então sobre algo chamado fruto do Espírito. É um resultado do quê? Da ação divina no humano. Então acho que vale a pena o nosso entendimento sobre essas situações. Tava lembrando aqui de Pedro, né? Voltando um pouco, falando sobre dom de fé, né? Pedro, ele tem ali então uma fé sobrenatural ao ponto de ir até Jesus andando sobre as águas, e quando ele olha para as circunstâncias, volta a fé natural dele, ele começa a afundar, né? É bem interessante. É legal ver como que esses dons eles se intercalam, se agem muito juntos um do outro. Mas é importante então a gente fazer essa distinção. O cuidado com o ego e com a idolatria. Entender então que é um dom espiritual, então é uma cura sobrenatural, é uma fé sobrenatural, é uma operação de uma maravilha sobrenatural, sempre em benefício do reino de Deus, glorificação ao reino de Deus, edificação da fé do outro, e não é nosso, vem dele, é dádiva. E a minha palavra e o meu desejo para a gente encerrar é que o Senhor encontre aí onde você está pessoas que falem, eis-me aqui. É por isso que Paulo fala que não deseja que nós sejamos ignorantes a respeito desse assunto. Que são os dons de revelação. Sabedoria, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. O Senhor está nos revelando algo que vai acontecer e quer trabalhar a instrução. O Senhor está nos revelando algo presente para então que a gente interceda, e o Senhor está revelando algo do reino espiritual para que a gente repreenda ou para que a gente seja edificado. Então, Deus usa pessoas, tem um anseio de usar pessoas, e Ele pode fazer isso e quer fazer isso. Então, irmão, se você tem o desejo de ter revelações de Deus, Ele pode fazer, Ele é Deus. Busque com zelo. Busque conhecimento, busque fortalecer a tua fé, porque Deus pode te usar para mostrar coisas grandiosas e através da sua boca, através da sua vida, ser um grande instrumento de como nos conduzirmos diante da vontade dEle. Deus, que gostoso! Comece a orar por isso, para que o Senhor te use, te dê revelações, te mostre, e te mostre principalmente com sabedoria o que Ele quer de nós, como conduzir, como operar. Eu e você, nós temos à nossa disposição um sinal maravilhoso do Espírito Santo, que é orar em línguas. Para que isso? Para edificar a si próprio. Eu não oro em línguas. Não tem problema. Mas existe essa ferramenta e Jesus garantiu isso para nós. Ele disse que existe. Então, aquele que experimenta disso, ele tem uma experiência diferente, edificante para si próprio. Uma língua sem interpretação é meninice? Não, é uma ferramenta de oração. Uma língua sem interpretação é Deus falando com o povo? Não, é eu falando com Deus. É um momento meu especial com Deus, em línguas de mistério, concedido pelo Espírito, porque os sinais seguem aqueles que creem, que são selados, que são batizados. Agora, uma língua interpretada com uma mensagem para a igreja é o dom espiritual. Porque aí sim, Deus está falando e a igreja consegue entender a mensagem.
Isso aí, meus irmãos. Boa noite a todos. Graça e paz para você e para sua família. E fica aí o convite para que você possa conectar conosco também às quartas-feiras, às 20h30 aí da sua casa e participar desses estudos que a gente tem feito. E tem sido uma bênção, tem sido muito edificante. E mais do que isso, né, estudar a palavra do Senhor faz parte e deve fazer parte da vida cristã, né? Um cristão que se diz cristão, segue a Jesus Cristo e não sabe a quem segue, não sabe o porquê segue, não então entende ali sobre a Bíblia, é simplesmente mais um item, né, mais uma pessoa ali de uma tribo chamada evangélicos. E a Bíblia ela não fala sobre evangélicos, ela não fala sobre pentecostais, ela fala sobre discípulos. Então eu te convido para participar junto com a gente. Eu e você, nós somos ministros do Evangelho. E esses estudos têm sido uma bênção, têm sido de fundamental importância para a gente poder aproveitar esse tempo de quarentena, esclarecendo, restabelecendo ali algumas bases, alguns fundamentos. Temos aí irmãos que são presenças carimbadas aí nas nossas quartas-feiras. Às vezes a gente encontra ali uns imprevistos, né, irmãos? Tudo no ao vivo, mas tem sido uma bênção muito edificante. Fica aqui o convite. E como foi mostrado nesse vídeo, o nosso estudo sobre dons espirituais ele já está salvo, editado no YouTube também. Então, no final desse vídeo, no final desse culto, aliás, eu te convido a entrar nessa playlist se você ainda não desbravou aí, né? Não conheceu ainda essa playlist. Aqui nesse mesmo canal você pode acessar cada um desses estudos. Tem mais ou menos em torno de meia hora cada vídeo. Então, deixa de preguiça, que você gasta muito mais tempo aí com muito conteúdo inútil, mas conecta lá, comenta lá com as suas dúvidas também, para que a gente consiga continuar aí mantendo contato na palavra de Deus, né, e sendo fundamentado e alimentado pela palavra de Deus. Fica o convite a todos os irmãos. Eu quero ler com vocês um texto, trazer aqui uma meditação da palavra do Senhor, algo que eu tenho orado e uma mensagem que tem falado muito no meu coração já há bastante tempo, exatamente desde o dia 8 de março, desde o Dia Internacional da Mulher, onde o Senhor ali me acordou naquela manhã de domingo e ministrou ao meu coração algo sobre esse texto. Só que quando nós vamos aqui trazer a mensagem do Senhor, e aí eu quero também deixar esse gancho aí para vocês, esse alerta. Nós não estamos falando aqui de um espetáculo, nós não estamos falando aqui de uma apresentação ou de uma performance. Tudo isso que acontece aqui, tudo isso que está chegando aí à sua casa, e eu espero que assim você esteja fazendo aí do seu lar, seja em torno de prestar culto a Deus. Então, a quem está aqui também, quem ministra a palavra de Deus também, precisa estar sensível a esse prestar culto, a essa adoração e principalmente aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer fazer. Então, naquela manhã de domingo, eu acordei enquanto a Lígia ainda dormia, passei um café e fiquei meditando nesse texto e o Senhor falou para mim não ministrar naquele domingo do dia 8 de março, era uma Santa Ceia, Dia das Mulheres. E o tempo passou, nós ainda tivemos alguns cultos até a quarentena e entramos em quarentena e eu meio que deixei essas anotações de lado, mas sempre pensando e as coisas sempre trazendo, cooperando para trazer ao meu coração e à minha memória a respeito desse texto e desses pontos. E o Senhor preparou essa noite para que a gente pudesse então falar a respeito disso, ainda que à distância, ainda que não com todos os irmãos, mas Ele sabe. Porque hoje eu acordei e o Senhor falou assim, hoje você vai ministrar aquela palavra, que é muito mais do que um esboço ensaiado, pode ter certeza que não é, mas é algo que com certeza está sendo gerado no coração de Deus para ser comunicado à nossa Igreja Pentecostal da Bíblia, do Jardim Beatriz e a todos os irmãos que estão conectados, ainda que não façam parte com uma carteirinha desse lugar, vocês são da nossa família, porque o Senhor ele nunca se preocupou com uma igreja institucional, mas com o corpo de Cristo. Então, você também que está conectando aqui pela primeira vez, você que também não congrega conosco aqui presencialmente, tenho aqui familiares, né, de outros bairros, tem gente aqui do Paraná, Santa Catarina conectado, estou muito feliz por isso. E então, creia que essa palavra também é para você. O Senhor preparou cada um de nós que estamos conectados agora, neste momento, para falar ao nosso coração através desse texto. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 11, no versículo 1. Você pode fazer isso comigo? Gênesis 11, 1. Bem no comecinho da Bíblia. E, de fato, é um texto bem conhecido mesmo.
Gênesis 11, versículo 1, diz assim: Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. E os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. E os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Então agora não haverá restrição para tudo que eles planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua deles, a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. O versículo 8 encerra, ou melhor, diz assim: Assim diz o Senhor, assim o Senhor dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar aquela cidade. 9, vai encerrar assim: Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. É um texto conhecido, e mais do que um texto conhecido, enfim, cheguei a pensar, é uma história conhecida. A história da Torre de Babel ela é mais conhecida do que o texto, do que a sua aplicação bíblica, eu não tenho dúvida disso. Inclusive, a Torre de Babel virou tema de novela, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu lembro quando eu era pequeno, um pouco menor, eu lembro que passava uma novela na Globo chamada Torre de Babel. Longe, fora do contexto cristão, nós ouvimos falar a respeito da Torre de Babel. Alguns acreditam que seja simplesmente uma lenda, outros acreditam que seja uma história, outros, enfim, constroem várias teorias sobre a Torre de Babel, mas uma coisa é em comum, uma coisa é um ponto de concordância e de encontro entre todas essas visões. A Torre de Babel estabelece ali a separação das línguas, a divisão dos idiomas. No contexto bíblico, sim, a Torre de Babel é responsável, é o marco para o nascimento de todos os dialetos que se falam hoje, inclusive daqueles que já foram falados em outrora, em determinado tempo aí na nossa história e que hoje estejam mais extintos. Eu quero começar, e aí aproveitando, eu até anotei aqui, que segundo a ONU, hoje, atualmente, 2020, são mais de 3 mil línguas e dialetos falados em todo o mundo. E começou aqui. Só que a história da Torre de Babel, eu quero que você preste atenção comigo nesse início, porque ele é fundamental para a gente entender a aplicação do que está acontecendo aqui. A Torre de Babel ela vai nascer antes, vai começar a ser construído essa história, essa narrativa, no capítulo 9, no versículo 1, aonde Noé, então, saindo da arca, no período pós-dilúvio, ele recebe, então, uma promessa de Deus e uma afirmação de Deus, um posicionamento de Deus, com toda a soberania de Deus, o Senhor ele restaura a aliança, ele desenha, então, um arco-íris no céu, ele preserva a família de Noé do dilúvio, e ali, naquele momento de saída da arca, o Senhor os abençoa. E o Senhor fala algo fundamental para Noé. Quero que você abra aí, em Gênesis, no capítulo 9, no versículo 1. Volte um pouquinho aí. Diz assim: Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Deus está dando um direcionamento muito explícito aqui. Olha, Noé, agora eu estou restaurando uma aliança que o homem em determinado momento perdeu. Estou te fazendo uma promessa que foi a mesma que eu fiz para Adão. Vai, multiplique e habite pela terra e domine sobre a terra. E assim Noé faz, e Noé então gera aos seus filhos. E a Bíblia vai dizer que, seguindo ali, né, então entre esse capítulo 9 até o capítulo 11, a família de Noé ela começa a ser gerada e ela começa a dispersar, ela começa a habitar aquela região. E aí, é muito interessante, irmãos, no versículo 18, a gente consegue perceber com clareza isso. A família de Noé ela começa a habitar aquele lugar e a estabelecer comunidades. Veja, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sam, Cã e Jafé,
e Cã é o pai de Canaã, e estes são os filhos de Noé, e a partir deles se povoou a terra. Só que é interessante porque eles começam então a povoar, os filhos de Noé e suas esposas, ali os seus outros filhos, netos, etc. Né? O ser humano ele começa a repovoar aquela região. E a Bíblia ela não vai trazer detalhes dessa narrativa, mas agora eu quero fazer um parênteses para um aspecto arqueológico histórico. A arqueologia dita que nesse tempo, no momento desse espalhar da descendência de Noé naquela região, os povos começaram então a se organizar em pequenas comunidades. Preste atenção que aqui, até que a Bíblia não fala sobre raça, sobre povos, sobre gênero, sobre tribos, mas a Bíblia está falando aqui sobre famílias. E essas famílias, elas começam então a se organizar em comunidade. E aí, nesse contexto, os arqueólogos acharam, perto ali da região onde era a antiga Mesopotâmia, uma espécie de pirâmide que servia de um pequeno templo para adoração de deuses, de deuses daquela comunidade, de deuses daquela época. E ela era como uma pirâmide mesmo. E nessa pirâmide existe uma escada, como se fosse uma escadaria, que para aquela cultura, para a cultura daquele povo, para aquela cultura dos babilônicos, da Mesopotâmia, aquela escada servia de acesso entre o homem e Deus. E dentro daquele ritual ecumênico, Deus utilizaria aquela escadaria, era um símbolo, onde esse Deus a ser adorado utilizaria essa escadaria para descer dos céus até o povo. Só que é interessante que se encontraram vários dessas pirâmides, e essas pirâmides se chamam zigurate. E esses zigurates, eles são distribuídos pelaquela região, o que dá a entender, e junto com os documentos da época, junto com todo esse trabalho histórico que foi feito, que não está na Bíblia, dá a entender que aquele povo, então, cada zigurate era destinado à adoração de um deus. E como que eles chegaram a essa conclusão? Através dos documentos, das escavações, das inscrições nessas paredes, do estudo sobre a forma e sobre o convívio daquele povo. Então a gente está vendo um povo, descendência de Noé, pós-dilúvio, se multiplicando naquela região e se organizando. Só que nesse momento eles começam então a estabelecer próprios deuses para si mesmo. Então, aquela comunidade, aquele bairro X, construía um zigurate e adorava um deus que eles criavam para si. Aquela comunidade Y se organizava e construía um zigurate para adoração e ritual de culto a um outro deus. Um deus sol, um deus chuva, um deus de amor, um deus sei lá o quê. E aí eu não quero entrar nesses aspectos, quais eram os deuses e o porquê que eles faziam isso. O fato é que, num tempo pós-dilúvio, e não muito longe disso, porque até então a gente só ouviu citar aqui os filhos de Noé, a gente ainda não entrou numa genealogia, o povo ele já começa a se organizar para adorar outros deuses que não seja o Deus bíblico, o Deus dos deuses, o nosso Deus. E aí, irmãos, é nesse contexto, então, que a Bíblia vai começar a citar algumas descendências de Noé, dos seus filhos e dos seus netos. E eu confesso para os irmãos que livros de genealogia são muito chatos de se ler. Ainda mais se você tem aquele hábito de ler a Bíblia à noite, cansado. Eu já compartilhei isso com vocês e eu não funciono dessa forma. Então, se eu puder te dar um conselho, que você faça de manhã. Pela manhã é uma bênção. Você toma um banho, toma um café, faz ali o seu devocional, ora ao Senhor, estuda a palavra, faz um estudo ali à parte também, de um contexto histórico que vai agregar para você. Enfim, nos estúdios bíblicos eu também indico aí alguns livros para os irmãos usarem e agregarem na sua leitura devocional. E aí, nesse contexto de citar genealogias, que realmente é chato e é complicado de se ler na Bíblia, algo chama atenção, e aí abra comigo então em Gênesis 10, no versículo 8.
Ele está citando genealogia, parte desde o 10. Ó, são essas gerações, Sem, Cã, Jafé, filhos de Noé. E aí eles nasceram depois do dilúvio, os filhos de Jafé foram... Blá, 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 blá. Eu vou pular. No 8 diz assim: e os filhos de Cã foram Cuxê, Misraim, Putê e Canaã. E os filhos de Cuxê foram Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá, Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Sedã. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Olha o 8. Cuxê gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar, e daquela terra ele foi para a Síria e edificou Ninive, Robote, Ir e Calá, e entre Ninive e Calá, a grande cidade de Recém. E aí ele volta a citar a genealogia. Eu não sei se você prestou atenção, mas a Bíblia dedicou 3 versículos dentro de uma genealogia que, mais uma vez, às vezes você lendo sem atenção, é extremamente confusa, a falar sobre características de um personagem. E se o autor dedicou esse tempo é porque isso faz sentido e é fundamental para o entendimento dessa história. A Bíblia vai dizer então sobre Nimrod, filho de Cuxê, que é filho de Cã. Então, Nimrod é como se fosse um bisneto de Noé, se você redesenhar a árvore genealógica. Irmãos, convenhamos que, falando sobre gerações, bisneto, ele não é uma linha genealógica muito longe daquele que é o patriarca da família. Um bisneto, me ajudem aqui, a 4ª geração, é isso? Filho, neto, bisneto, é isso. 3ª geração, ou a 4ª, se você considerar a partir do patriarca. Irmãos, não é muita coisa. Hoje em dia, eu confesso para os irmãos que eu não vejo com tanta frequência, mas... quando eu nasci, a minha bisa era viva. Eu não tive a oportunidade de conhecer, porque, enfim, ela morava em outro estado. Mas existem algumas histórias aí, algumas famílias, talvez você conheça aí no seu contexto, casos de convivência com os bisavós ou bisnetos. Então, não é algo muito longe. E a Bíblia vai dizer que esse homem era valente e tão diferenciado que atribui a ele, pelo menos, a edificação de 8 reinos. E entre eles o primeiro, chamado Babel. Então a história que vai acontecer na Torre de Babel está totalmente relacionada a uma personalidade, a um ímpeto, a uma característica de Nimrod, bisneto de Noé. Então, irmãos, o que acontece aqui no dilúvio, no pós-dilúvio, na aliança, e o que acontece aqui na Torre de Babel estão muito ligados por uma diferença de apenas 3 ou 4 gerações entre aquele que viveu a restauração da aliança e aquele então que vai ser o líder, o principal, a referência na construção da Torre de Babel. Então, eu quero trazer algumas coisas aqui para os irmãos sobre essa torre. Aí o 11 vai dizer que em Babel o povo se junta para edificar uma cidade, e nessa cidade uma torre, na qual então os homens poderiam ser louvados, olha só, ser louvados, se achegarem a Deus, então promover ali um ajuntamento em benefício do seu povo. Nimrod foi primeiro na edificação de 8 reinos. E aí, quando eu olho para esses zigurates, e aí eu quero fazer aqui só um adendo, o zigurate ele era um edifício para intermédio entre o povo e Deus. Irmãos, muito provavelmente, Nimrod, como um edificador desses 8 reinos, ele teria passado pela cabeça dele a possibilidade de unificação desses reinos? Será que não teria passado pela cabeça dele ou subido ao coração dele a vaidade de poder governar sobre todos eles? Para mim faz total sentido a edificação da Torre de Babel na cabeça desse homem, a partir do momento que a edificação da torre, de uma fortaleza, de um monumento, demonstrava poderio,
demonstrava força, domínio humano. E dentro desse contexto religioso, ecumênico para falsos deuses, faz total sentido ele querer edificar uma torre que tocasse o céu, como se a adoração ou como se o favor desses deuses viesse pelo tamanho da construção dele, ou por aquilo que aquele povo pudesse edificar ou demonstrar. Então aí o povo se junta e começa então a construir essa torre. Vamos ler de novo o 11, no capítulo 11, o versículo 4, só para a gente poder então fechar essa primeira parte de entendimento. Diz assim: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebres o quê? O nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E aí eu separei 3 aspectos que esse texto falou muito comigo, eu espero que fale com você. O primeiro deles é que Babel representa ingratidão e descrença. Veja bem, um povo que havia sido preservado do dilúvio, um povo que havia experimentado, e eu falo um povo porque ali foi Noé, sua esposa e seus filhos. Então, essa história era muito presente naquela família, era muito presente naquele tempo, era muito presente naquela comunidade. Eles haviam experimentado de uma grande demonstração da ira, da fúria e do amor de Deus em toda a natureza, mas eles haviam sido preservados, porque em Noé se encontrou integridade, verdade. Aquele povo pôde observar pela primeira vez e assistir com seus olhos a construção de um arco-íris. Aquele povo recebe uma promessa da própria boca de Deus, que é: não se espalhe pela terra. E num primeiro momento, a história já vai nos mostrar que esse povo então começa a se espalhar pela terra e começa a edificar zigurates para adorar outros deuses. E aí eu deixei aqui uma provocação para mim e para você. Será que nós não somos assim? Estamos tão perto do favor de Deus e de experimentar aquilo que Deus tem feito por nós. Vivemos uma nova aliança, mas ao mesmo tempo estamos tão longe e incapazes de sermos gratos a Deus pelo que Ele é. E aí, irmãos, essa ingratidão por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus fez, começa a gerar algo chamado incredulidade, descrença. O que eu quero falar aqui, irmãos, é que não é difícil vermos, e talvez seja o seu caso aí, esteja construindo, edificando um Deus que não é o Deus da Bíblia. Talvez você já tenha testemunhos para contar, você já ouviu falar histórias incríveis a respeito de Deus, você já experimentou disso, de moveres sobrenaturais, inclusive. Você já viu coisas acontecerem dentro da sua casa que nem eu posso contar ou posso testemunhar. Você já experimentou de cura, você já é um fruto de um milagre e você continua virando as costas para Deus. Por quê? Por incapacidade de reconhecer que você não é o centro, por incapacidade de reconhecermos que Deus é Deus, se você queira ou não, de adorarmos a Deus pelo que Ele é, não por um favor que Ele tem para nós, não por uma honra que Ele tem para nos dar, não por algo que Ele tem para fazer, mas de reconhecermos a graça de Deus, de reconhecermos um favor não merecido. Então, quando eu reconheço essa graça, quando eu entendo que Deus é Deus e Deus é amor, quando eu deixo de ter esse pensamento negacionista, de negar a Deus todo momento, de zombar de Deus nas rodas de conversa, de tomar, sabe, quando eu tomo uma posição, uma atitude e me declarar cristão, me declarar convertido, me declarar agora um adorador do Senhor por aquilo que Ele é. E Ele não precisa fazer mais nada para mim. Eu não preciso provar mais nada para ninguém. Quando eu entendo isso, irmãos, então quando eu começo a prestar um culto, e nós aprendemos isso nos nossos estudos sobre culto nas quartas-feiras, que eu vivo porque Ele é Deus, porque Ele restaurou a aliança e porque Ele nos libertou. Então eu começo a entender o que é graça. Então eu começo a entender a natureza verdadeira de um Deus que não é o meu servo, o meu serviçal na hora que eu quero.
de um Deus que é soberano e domina sobre todas as coisas. E aí, irmãos, deixa eu te contar um segredo. Se você tem se sentido desanimado, triste, fraco, quase desviando, ou talvez seja o seu caso hoje, eu te convido a parar agora nesse primeiro tópico, porque quando nós entendemos e nós recebemos de graça esse amor, essa é a fórmula suficiente para a nossa chama do nosso coração nunca se apagar. Se a sua chama está acesa, ou se a sua fé ela é movida pelo ativismo, pelos milagres, pela barganha com Deus, eu dizimo, então eu espero algo em troca. Então, se Deus não fez nada, ele não é Deus, não existe. Ou por que Deus não curou, por que Deus não livrou da morte o meu paciente, por que Deus não livrou da morte a cantora, a pastora que faleceu essa semana? Quando eu começo a atribuir essas coisas a Deus e esperar de Deus que Ele faça aquilo que eu quero nos meus moldes, eu estou me assemelhando à descendência de Noé, que tinha acabado de experimentar de uma nova aliança, de um amor divino, sobrenatural, inexplicável, um tipo de relacionamento que eu e você não vamos conseguir nunca experimentar ou expressar, porque era reservado para aquele povo. Deus falava com Noé tete a tete, voz a voz, em voz audível. Mas então, quando eu não consigo abrir o meu coração, entender Deus como Ele é, e eu quero que Deus seja o meu fantoche, eu me igualo a esse povo, que tinha tudo isso para experimentar, mas escolheu edificar zigurates, escolheu edificar pequenas torres nas suas comunidades. E aí, meu irmão, isso gera esfriamento. Se você depende da igreja aberta aqui hoje para permanecer firme na fé, e eu vou dizer, irmãos, tem muitos que dependem desse templo aberto para permanecer firmes na fé. Se você depende só desse culto, dessa transmissão, se você depende que essa transmissão esteja perfeita para poder entregar o seu culto ao Senhor, eu posso te afirmar, meu querido, que você precisa voltar nesse primeiro tópico e procurar ouvir a voz desse Deus como ela é. Receber esse amor, experimentar desse relacionamento. A ingratidão leva ao esfriamento e leva à descrença. O segundo tópico que eu anotei aqui é que a Torre de Babel representa rebeldia e desobediência. Então, quando a gente começa a deixar de acreditar em Deus, quando a gente começa a dar sinais de esfriamento, o que mais então me prende a obedecer a ordem ou o mandamento de Deus? Traz aí para o seu contexto familiar. Quando um pai começa a perder autoridade sobre um filho, quando o filho não começa mais a enxergá-lo ele como uma autoridade, não estou falando de autoritarismo, estou falando de autoridade no lar, como um sacerdote, a mãe como uma edificadora da sua casa, os dois como uma família restaurada, unida, cumprindo o propósito de Deus. Quando a criança ela não consegue identificar isso, o que começa a acontecer? Traços de rebeldia. Quando a criança começa a se enxergar dona do próprio nariz e não deve mais satisfação para ninguém na adolescência ou no final da infância, isso começa a gerar o que é um comportamento rebelde, um comportamento que vai de encontro àquilo que os pais estão determinando, pedindo, solicitando. Muitas vezes não se assimila nem o que é bom ou o que é ruim, mas simplesmente se confronta por confrontar. Por achar que aquilo que está sendo falado ou orientado não serve mais para si. Porque se perdeu a fé, se perdeu a confiança, se perdeu o relacionamento. Eu não acredito mais que aquilo que ele quer para mim é bom. E aí, irmãos, tem um provérbio lindo, provérbio 14, 12. Capítulo 14, versículo 12, que diz assim, que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim são caminhos de morte. E aí, irmãos, eu consigo perceber isso em determinados momentos da minha vida, e eu consigo perceber isso, e a gente consegue ver isso em árvores que hoje têm frutificado esse tipo de atitude, de rebeldia e desobediência. As pessoas começam a deixar de se relacionar com Deus, começam a fazer, então, daquela nova aliança simplesmente uma historinha, e começam a seguir pelas suas próprias regras. Minha vida, as minhas regras. As situações que acontecem, eu começo a julgar pelo meu achismo. E a subjetividade, irmãos, pode ser um termômetro aí que está dizendo e grita para nós o quanto nós somos obedientes, estamos perto de Deus, ou o quanto nós estamos longe. Julgando e levando a vida
pela minha cabeça, pelo meu entendimento, pelo meu coração, que é tendencioso, é mau, é fraco, precisa de um redentor. Olha o que está acontecendo com aquele povo de Babel, então, liderados por Nimrod. Deus estabelece um propósito claro para Noé. Vai e multiplica e se espalha. E o propósito da edificação da torre é: vamos construir uma torre para nos ajuntarmos e não sermos espalhados. Por algum motivo de soberba, de ganância, de vaidade, esse homem convence aquele povo, e aquele povo agora então começa a produzir atitudes que ferem o propósito de Deus. E mais uma vez, se a gente contar as gerações, isso não era tão distante para eles. Mas por que essa atitude de ir contra o propósito de Deus foi tomada? Porque havia se perdido a credibilidade em Deus, porque não se cria em Deus pelo que ele era, mas tinham edificado para si mesmo deuses falsos. Meu irmão, é um convite para a gente voltar para a palavra, voltar para o relacionamento. Quais são os propósitos de Deus para nós? E o quanto que a minha e a sua vida hoje ferem e provocam ira de Deus por pensarmos ou por agirmos contrários aos propósitos de Deus para nós. Isso é muito sério. E quando eu falo para nós, preste atenção aí, irmãos, preste atenção aí, jovens. Quando eu falo propósitos de Deus para nós, não é para minha vida, não é para a construção da minha vida, das minhas vaidades, dos meus planos. Propósito de Deus para nós é um propósito de Deus para o homem, com o intuito único e exclusivo de retornar glória para ele e edificar o reino dele. Então, quando eu falo qual que é o propósito de Deus para a minha vida, eu não estou falando de ministério, eu não estou falando de dom, eu não estou falando de talento, eu não estou falando de onde você vai morar. Tudo isso, irmãos, ou é algo muito fútil, muito material, e a Bíblia é muito clara a respeito disso, ou é algo muito espiritual para o reino, um dom, um talento, um ministério, mas também que a Bíblia é muito clara e não há tabu sobre isso. Nós falamos sobre isso no estudo de dons. Se você trata isso como um tabu, você precisa assistir esse estudo novamente e buscar mais a respeito. Mas quando eu falo propósitos, é aquilo que foi gerado no coração de Deus para o ser humano, para a humanidade. E aí eu anotei algumas coisas aqui. Será que nós não estamos ferindo a Deus com atitudes e pensamentos que vão contra aquilo que Ele imaginou para nós como seres humanos? Olha só, os nossos achismos estão gritando que estamos longe porque não cremos nele faz tempo. O que você pensa a respeito de culto? Será que o que você vive hoje a respeito de culto é aquilo que Deus imaginou para o homem sobre cultuar a Ele? Ou será que o meu achismo está fazendo como o pessoal de Babel, indo contra o propósito de Deus? Será que as minhas atitudes estão produzindo um comportamento de rebeldia? E quando eu vou contra, eu firo a santidade, é o primeiro aspecto da oração. Santificado seja o teu nome. Quando eu vou contra Deus, eu estou ferindo quem Ele é. Isso provoca ira em Deus. Olha só, meus irmãos, será que a gente está pensando e vivendo hoje sobre família? Será que o modelo de família que nós temos na nossa casa, ou que estamos sonhando para nós, para os nossos filhos, é aquilo que Deus falou sobre família? Será que o propósito, o estilo de vida que a gente tem vivido a respeito de casamento? O que mais dói no meu coração é ver jovens falando: não, eu não tenho desejo de casar, não. Irmão, se você vai casar ou não, aí pode ser algo particular para a sua vida. Mas tem gente que tem aversão a casamento, que realmente planeja para si, e existem teorias que falam sobre isso, eu já li bastante sobre isso na internet, de que não precisa ser casado para ser feliz. E as duas coisas não têm nada a ver com a outra, mas Deus imaginou um homem para a mulher e a mulher para o homem. Deus imaginou a família, e Deus se revela através da família. Então, dentro do seu coração, precisa ser gerado essa vontade, pelo menos. Ou, pelo menos, um entendimento claro da vontade de Deus para você, pelo fato disso ter acontecido ou não. Mas se você, dentro do seu coração, não consegue falar sobre casamento, meu irmão, você precisa voltar para a palavra. Porque você está produzindo uma atitude de Babel. Você está edificando a Torre de Babel nos dias de hoje. Qual que tem sido as nossas atitudes, os nossos pensamentos a respeito de racismo? Irmãos, veio à tona aí os casos que estão acontecendo no mundo.
E será que aquilo que está sendo gerado em nós foi aquilo que Deus pensou para o homem? Uma falta de posicionamento covarde da igreja a respeito disso? Quando eu falo igreja, eu não estou falando da pentecostal da Bíblia, eu estou falando sua. Um medo de se posicionar, um medo de falar, de levantar a bandeira, de mostrar aquilo que Deus quer para os povos, para os relacionamentos, para as raças. Sabia que a Bíblia fala sobre isso? Ou, no fundo, você teria a mesma atitude que aquele policial teve no pescoço daquele cidadão? Ou será que a gente não reproduz isso? Quantas vezes no nosso dia a dia, e não falo sobre uma raça específica, mas sobre um gênero, sobre alguém que nós nos achamos superiores. Uma vez eu ouvi algo de uma pessoa do meu trabalho que eu fiquei intrigado, que a gente estava falando, tinha alguns gringos lá, né? Aí o pessoal chegou, recebeu super bem lá, e aí alguém falou assim, nossa, o brasileiro ele é receptivo, né? Com os gringos, nós somos um povo tão hospitaleiro. E aí alguém lá do meu lado falou assim, cara, é mentira isso. Nós somos racistas, porque nós estamos fazendo tudo isso porque os caras são gringo, de Dallas lá, Estados Unidos, os caras vêm, se vestem bem, se portam bem, 2 metros de altura, só a voz do cara já te intimida. Mas duvido se fosse aqui, ó, como a gente trata os bolivianos, os paraguaios, os peruanos, tinham colombianos aí há pouco tempo, não sei se ainda estão no aeroporto, jogados, querendo voltar para o seu país, e o brasileiro nem aí. Que é colombiano, é latino. Isso é racismo, querido. E essa indiferença, será que está estabelecida nos propósitos que Deus desejou para nós? Qual que é o nosso pensamento sobre o homossexualismo, sobre identidade de gênero? Ou será que você está confundindo o amor com uma permissividade e a sua teologia já é tão furada, tão fraca, tão incrédula, ao ponto de, não, beleza, isso está tudo bem. Isso não gera morte espiritual, não. Será que Deus desejou isso para o homem? Pedofilia, estupro, dinheiro, trabalho. Meu irmão, a gente precisa se agarrar em Deus, a gente precisa estudar a respeito de Deus, a gente precisa se relacionar com Deus, a gente precisa amar esse Deus acima de todas as coisas, para que esses assuntos não se tornem tabus para nós, para que a nossa vida não produza atitudes a respeito desses assuntos que firam a santidade de Deus. Isso é muito sério. O evangelho não é só bênção para mim, mas é o viver e procurar ser como ele foi. É ser uma cópia de Jesus, é ser imagem de Jesus, é ser como ele foi, é Cristo em mim a esperança da glória, é as pessoas verem em mim aquilo que ele foi. Frase de Santo Agostinho: pregue em todo tempo e, se necessário, use palavras. Frase de Paulo: você é um livro, você é uma carta. Você é a própria epístola escrita. A sua vida precisa pregar quem Deus é. E precisa ter esses aspectos de propósito de Deus para o homem muito claro. E eu vejo um rebanho muito raquítico nesses assuntos. E eu vejo pessoas tomando atitudes e fazendo coisas baseadas no eu não concordo. Ou eu acho que tem que ser assim. E, cara, para falar as coisas de Deus, para falar sobre isso daqui, ó, sobre reino, não se fala com eu acho. Eu já falei isso com alguns líderes aí, alguns oficiais nas primeiras reuniões. Cara, não vem com eu acho. Tem que ter base, porque eu acho também muita coisa, e eu deixo de fazer muita coisa, inclusive em prol da igreja, porque o que eu acho não é a verdade que ele quer para nós. E se eu fizer pelo meu acho, eu firo a santidade de Deus. E eu desperto ira em Deus. E aí o último ponto, irmãos, a Torre de Babel, ela mostra para nós um estado de arrogância e orgulho. O que está acontecendo aqui é que chegar ao topo, ele representa 2 aspectos. O primeiro, de uma religiosidade encapada e falsa, porque na ideia, então, daquele povo, eles queriam construir o maior de todos os zigurates, para que, então, o Deus deles se tornasse o Deus verdadeiro, o Deus de toda aquela região, e que eles, através daquela escadaria, pudessem chegar a Deus, ou Deus descer até eles.
E a gente já entendeu que o nosso Senhor é simples. Se você quiser tocar o céu, você precisa tocar o seu joelho no chão. Se você quer tocar o céu, você precisa amar o próximo como a ti mesmo. Se você quer tocar o céu, você precisa entender quem Jesus é, aquilo que ele foi, aquilo que ele é em nós. E o segundo ponto é o desejo no coração daquele homem, daquele povo de estabelecer governo sobre a igreja. E, irmãos, quantas vezes em nome da fé, porque no final das contas, tudo que está sendo edificado aqui é em nome de uma fé, só que é uma fé falsa, é uma fé mentirosa, é uma fé baseada, é uma torre estruturada em um Deus e uma fé frágil, que não é o Deus verdadeiro. E em nome dessa fé, o que brota no coração daquele povo é dominar, escravizar, influenciar, ter o governo, o poderio sobre toda a região. E aí, olha só, quando Deus fala vai e se espalha, é porque Deus está falando de um propósito para uma igreja orgânica, para uma igreja que está em todos os lugares. E quantas vezes, irmãos, a gente tem um pensamento de igreja, a gente quer ter o domínio, a governança da nossa vida, da igreja, do nosso jeito. A gente pensa as coisas de Deus como simplesmente institucionais, como se as coisas de Deus coubessem numa hierarquia de uma torre, como se as coisas de Deus, como se a igreja coubesse numa caixinha, numa escadaria, numa edificação de uma torre. E o que ele está falando aqui é arrogância e orgulho, porque nós não conseguimos então chegar a Deus pelas nossas forças, pelos nossos méritos, por aquilo que a gente constrói. Então não é os nossos edifícios, os nossos adornos, a nossa oratória, o nosso look, o nosso legado, não é isso que nos leva a Deus. É a simplicidade e a verdade de coração. E aí quando a gente perde o temor e a obediência, nós estabelecemos as nossas leis. E quando a gente começa a querer governar, julgar e conduzir as coisas do nosso jeito, mesmo em nome de uma fé, a gente pode estar causando um caminho de morte. E aí sabe o que é mais interessante para a gente fechar? É que esses três traços, a incredulidade, o orgulho e a rebeldia, são traços explícitos na queda, no Éden. E se eu e você estivermos nos identificando com algum deles, existe em nós um coração ainda com lacunas a serem preenchidas. Se eu e você essa noite nos identificamos com alguma dessas situações, é como se a gente estivesse vivendo lá, atrás de uma moita, com medo de Deus, e ainda não tivéssemos recebido Jesus Cristo. Uma coisa eu vou dizer para vocês, irmãos, não há ação humana, não há edificação humana, pensamento, maquinação humana capaz de anular os propósitos de Deus para o homem. E o propósito de Deus para o homem é tão perfeito que aí Deus vem, confunde as línguas para que aquela edificação não vá para frente, porque Deus tinha algo muito maior para aquele povo, algo muito maior para aquela geração e aquela descendência. E a geração e a descendência somos nós. E o Senhor, ele tinha que estabelecer e cumprir o seu plano em Jesus Cristo. Então, cumprir o propósito, confundir as línguas daquele povo naquele momento, está diretamente atrelado a abrir caminhos, então, para que Deus cumpra a promessa em Jesus Cristo. O caminho, a verdade, a vida, a nossa salvação. A minha vida precisa apontar para Jesus, a sua vida precisa apontar para Jesus. As minhas regras não são as regras de fato. Nosso trabalho tem que se mover em torno de Deus, o nosso corpo tem que se mover em torno de Deus, os nossos namoros, nosso relacionamento tem que se mover em torno dos propósitos de Deus. A nossa vida precisa se mover em obediência. Senão a gente pode estar gritando um comportamento apóstata. E sabe o que é apostasia? Apostasia é renunciar. Apostasia é voltar atrás. Meu irmão, a apostasia gera em Deus um sentimento tão
triste, tão profundo. Porque ainda que a divisão das línguas te pareça um castigo, a divisão das línguas ela é um ato de amor para então aquele povo não consiga concluir a sua edificação e os caminhos sejam novamente abertos para que a promessa de Deus se cumpra lá na frente, em Jesus Cristo. Agora, um coração apóstata, meu irmão, experimenta a ira. Mas Deus ele é muito mais do que ira, Deus é amor. O coração apóstata é um coração que volta atrás, é um coração que, em nome da fé, quer estabelecer governo sobre os seus achismos. É um coração que, em nome da fé, olha para Deus e fala, você não serve mais, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. Olha para os mandamentos e olha para Deus e, em nome da fé, não, eu não preciso mais de você. Olha para aquilo que Deus estabeleceu para o homem a respeito de casamento e esse cara está falando aí essa hora sobre casamento, sobre homossexualismo. Isso me incomoda. Você é doido e eu discordo de você, meu irmão. Você não está discordando de mim, você tem todo o direito de discordar de mim, mas não discorda da Bíblia. Porque aquele que declara fé em Cristo e discorda daquilo que Deus quer para nós, meu irmão, isso é um comportamento apóstata. E a apostasia fere quem Deus é. Mas Jesus é o caminho. Jesus é a nossa esperança. E eu quero encerrar essa mensagem te trazendo aqui um convite à reflexão e a se derramar urgentemente diante dos pés de Cristo. Fruto do Espírito, irmãos, é o produto de uma vida que deixa, então, em si as ações de um Espírito que é santo, transformar um coração humano, um coração quebrado, um coração dilacerado, um coração egoísta, arrogante, impuro. E esse é o desejo do Espírito Santo de Deus para nós. Ele quer fazer morada em nós, ele quer fazer morada na sua vida, ele quer habitar na sua vida. Meu irmão, não tem tempo melhor ou mais propício, eu não sei o que mais a gente pode viver dentro dessa nossa geração aqui, que vai ter aí 90, 80 anos, que seja tão alertador do que essa pandemia. Então, que traga pra gente aí tanta reflexão quanto esse tempo de pandemia. Um tempo de se posicionar, um tempo de viver Cristo na essência, um tempo de estudar. A gente tem tempo para estudar sobre Jesus, a gente tem tempo para orar mais, a gente agora tem tempo para discipular os nossos filhos, a gente tem tempo para falar sobre os nossos sonhos com os nossos namorados, noivos, nossas esposas, a gente tem tempo agora para bater um papo, para colocar as coisas em pratos limpos, para estruturar a nossa família, para pedir perdão, a gente tem tempo, a gente está com tempo para pregar para outras pessoas, e olha só, o tempo está indo embora, hein? As coisas começaram a voltar ao normal, e é tão sutil esse decorrer do tempo, que eu vi alguns memes aí, né? Eu quando voltar no primeiro culto, né? Eu quando puder abraçar meu pai, o pessoal dançando. Irmão, você já cultuou já, e alguns já foram até outras igrejas. Você já teve a oportunidade aí de ver seu pai, seu sogro, sua família. Muitos já estão trabalhando, muitos nem pararam, e você nem percebeu. As coisas já voltaram bastante ao normal e a gente não fez aquela festa que a gente estava brincando lá nos memes, nos vídeos. Porque já passou. Meu irmão, que você não seja um habitante de Babel. Babel, ele tem um significado de confusão. E Babel é a raiz da palavra Babilônia, que é a maior representatividade bíblica de apostasia, de pornografia, de desvio dos caminhos de Deus. Então, acho que vale a pena você encerrar esse culto, meditar com a sua família novamente nesse texto, orar a respeito disso, porque esse texto tem que ser uma referência para nós, sermos completamente o oposto do que eles foram. E se a gente ainda se identificar como características ali, que fazem parte do nosso dia a dia, te convido a deixar os pés da cruz, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele te convida a trocar o fardo com ele, para que você siga uma vida livre, uma liberdade que só há no sangue de Cristo. Amém? Temos repertório aí? Temos louvor? Então vou fazer o seguinte, irmãos. Eu vou sair agora. Os meninos vão voltar. Nós vamos louvar 2 louvores e vamos fazer um momento de oração. Pode ser? Tem repertório para isso? Tem voz? Garganta?
Então você não vai desligar. E junte aí sua família agora. Dê a mão para quem está do seu lado, se puder, né? Se você estiver higienizado, passado álcool. Se você ainda estiver seguindo essas regras. Enfim. Mas crie esse ambiente de adoração aí agora. E confesse a Jesus essas características babilônicas que ainda habitam em você, porque Ele quer te limpar, Ele quer te restaurar essa noite. A gente vai louvar. Depois do louvor eu volto, porque eu quero dar alguns avisos. Então não desconecte, irmãos, porque os avisos são importantes. Falam muito aí sobre os nossos próximos passos e eu quero ter esses 5 minutos depois do louvor. Mas agora eu quero convidar mais uma vez esse momento para que você tenha liberdade. Adore ao Senhor, não seja um espectador. Não seja um participante de culto. Não seja uma audiência no YouTube. Seja um adorador aí onde você estiver. Então, se você quiser chorar, chore. Se você puder ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser ficar de pé, fique. Mas seja sincero com o Senhor, aonde você estiver. Amém? Isso aí. Amém. Glória a Deus. Senhor, que a Tua palavra, Deus, encontre, Senhor, espaço para frutificar, Deus, no nosso coração. E que nós, como povo Teu, venhamos esconder a Tua palavra, escrevê-la na tábua do nosso coração, para que nós não pequemos contra Ti, Senhor, mas que nós conheçamos e prossigamos em Te conhecer, que nós sigamos o Teu caminho que o Senhor tem traçado e que tem nos conectado com o Pai, para que nós venhamos ter uma vida santa, uma vida que agrade ao Senhor, Deus. Aleluia. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Louva, igreja. Meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina
nosso coração, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Para que dia após dia, Senhor, nós possamos nos parecer com o Senhor. Para que nós a cada dia possamos ser semelhantes a Ti, Senhor. Trabalhar no nosso ser com o Teu Espírito Santo. Hoje nós temos, Senhor Jesus, Ele como o nosso ajudador, o Consolador que trabalha na nossa mente, que trabalha no nosso coração. Então vai transformando pela Tua presença, que é viva dentro de nós, que é viva, que é eficaz, que nós não venhamos nos conformar em permanecer da maneira como nós estamos, Deus, mas que nós venhamos entregar as nossas vidas a Ti, Senhor, Te adorando, entregando as nossas vidas em louvor e adoração ao Senhor. Nós queremos Te louvar e Te engrandecer com tudo que temos, com tudo que nós somos. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós nos embaraçamos e nós perdemos a direção, porque muitas vezes nós temos olhado aquilo que está acontecendo lá fora. Mas o Senhor quer trabalhar no nosso interior nesta noite. O Senhor quer trabalhar no nosso ser e mudar a situação. Oh Deus, que nós venhamos nos humilhar diante da Tua presença. Oh Deus, e nos render à Tua santidade, à Tua majestade, a tudo que Tu és, a tudo que Tu tens para nós. E o que Tu tens para nós, Senhor, não são bens materiais. Oh Deus, mas o Senhor tem palavras de vida eterna, palavras que produzem vida, palavras que produzem mudança, transformação de coração, de mente, de caráter. Muda, Senhor, transforma o nosso ser, o nosso coração, Deus. Aleluia, Jesus. Entra na nossa vida, Senhor, e transborda a Tua presença, o Teu Espírito Santo, a Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda, tem misericórdia de nós, nos restaura e nos levanta com o Teu amor que pode mudar todas as coisas e todas as situações, Senhor. Ainda que nós possamos duvidar, Senhor, nos perdoa por isso também, Deus, mas que nós venhamos, Senhor Jesus, descansar no Teu amor, aleluia, descansar na Tua fidelidade, descansar na Tua paz, no Teu amor que excede todo entendimento, aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam, os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. As tuas promessas são incomparáveis para nós, Senhor. Oh Deus, e nós queremos, Senhor, orar a Ti, Senhor, neste momento, por alguns pedidos de oração que nós recebemos aqui nas redes, nos comentários do YouTube. Gostaria que você apresentasse nessa oração a vida da Raquel, a vida do Eduardo, a vida do Lázaro, o irmão da irmã Maria José, a irmã Maria José e Rosimeire, irmãos. São pessoas que precisam das nossas orações, pessoas que estão passando por situações difíceis, situações complicadas, uma dor no corpo, um problema na mente, uma situação talvez que só Deus pode resolver e intervir. Nós acabamos de ouvir a palavra do Senhor. Todo domínio está nas mãos do nosso Deus, todo governo está nas mãos do nosso Senhor, o controle de todas as coisas. Não existe domínio terreno, não existe torre de Babel, não existe nada, poder humano que possa alcançar o poderio e a soberania do nosso Senhor. Então que nesse momento você possa apresentar essas vidas na presença de Deus. Essas pessoas estão precisando dessa oração. Não me deixe orar sozinha, mas ore você aí no seu lugar. E se de repente você não mandou, um pedido de oração aqui nas nossas redes, mas você precisa que o Senhor intervenha na sua causa, que você possa orar conosco nesta noite. Senhor Jesus, nós cremos no Teu poder, no poder que opera através da Tua palavra. Nós cremos no poder da oração, Senhor. E a cada nome que foi citado, e aqueles que também não foram, aqueles que estão nas suas casas, Senhor Jesus, está precisando, Senhor, de algo, de uma resposta, está precisando de uma cura, está precisando, Senhor Jesus, da Tua intervenção divina e do Teu poder, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa tomar nas Tuas mãos, que o Senhor possa, em nome de Jesus, derramar do Teu Espírito Santo, da Tua glória, da Tua graça, da Tua cura, Senhor. Em nome de Jesus, vá onde as minhas mãos não conseguem ir, alcança pelo Teu Espírito Santo, Deus, alcança pela Tua palavra, pelo poder da Tua palavra, que é viva, que é eficaz para curar o corpo, para curar a alma, para trazer salvação ao perdido. Senhor, entra, Senhor, nestas causas, no nome de Jesus. Traz alívio à dor da coluna, traz alívio à hérnia,
malária, traz alívio à meningite, traz alívio, Senhor, ao coronavírus. Senhor Jesus, estende as suas mãos e cura, Senhor. Derrama do teu bálsamo sobre a vida da tua igreja, derrama do teu bálsamo sobre as famílias nesta noite, que o teu Espírito Santo adentre e tome o lugar que é dele de direito. Muda e transforma as situações, muda e transforma o nosso caráter, o nosso ser, tira toda a dúvida do nosso coração, que nós venhamos aprender a depender de ti, a confiar na tua soberania, a confiar no teu domínio, no teu governo, Senhor, porque assim como este hino que nós acabamos de declarar, incomparáveis são as tuas promessas para cada um de nós. Incomparáveis são as tuas promessas nas nossas famílias, nas nossas vidas, Deus. Aleluia. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Quero chamar você aqui, Pastor Lucas, mas não é para dar aviso, não. Amanhã é um dia muito importante para o nosso pastor, e eu quero declarar nesta noite que as promessas do Senhor são incomparáveis. Amém, igreja? Na vida do nosso pastor, que tem sido uma bênção. E foi algo que talvez foi um pouquinho em cima da hora, mas assim, foi de coração. Obrigado a cada irmão aí que mandou o vídeo. Eu queria que o pastor Lucas viesse aqui para que você estendesse as suas mãos. Eu aqui como representante vou orar por ele. Eu gostaria que você aí intercedesse aí da onde você está, intercedesse por ele, amém? Para que Deus possa abençoar a vida do nosso pastor, amém? Senhor Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos na Tua presença neste momento para apresentar, Senhor, a vida desta pessoa que é muito especial para esta igreja. Senhor Jesus, toma a vida do pastor Lucas nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor conhece, o Senhor sabe tudo que ele tem orado a Ti, tudo que ele tem almejado de Ti, Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, realizar os Teus propósitos sobre a vida dele. Ele é um pastor jovem, um pastor que tem se dedicado na Tua presença, que tem edificado esta igreja com tanto cuidado, zelando pela Tua palavra, zelando, Senhor Jesus, de cada um desses irmãos. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós viemos te pedir para que o Senhor venha, em nome de Jesus, Senhor, abençoar a vida do Lucas com a Tua graça, com a Tua misericórdia, conduzindo, Senhor, dia após dia e produzindo dia após dia esperança no coração dele, para que ele possa descansar no Teu amor, esperar somente em Ti, porque o Senhor tem uma grande obra na vida dele, eu tenho certeza disso. Ele que tem sido canal de bênção nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos a Ti para que o Senhor venha abençoar ele nesse novo ciclo, concedendo muita saúde, muita graça, muito poder de Deus e do Espírito Santo, para que ele continue ministrando a Tua palavra com autoridade, que o Senhor possa conceder, Senhor Jesus, muitos anos de vida, Senhor, a ele. Em nome de Jesus nós somos gratos, Senhor, e em gratidão eu oro a Ti pela vida do pastor Lucas, Senhor, crendo que o Senhor tem muito mais a derramar sobre a vida dele e sobre esta igreja, Senhor, através da vida do Teu servo, Senhor. Nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado. Eu sou muito tímido para essas homenagens, mas hoje vocês me surpreenderam. Muito obrigado mesmo, no fundo do coração. Tenho um carinho muito especial
por todos vocês, por essa igreja, pela minha família, enfim, pelos amigos. Vocês são muito especiais para a minha vida. Vocês podem ter certeza que vocês fazem parte da minha oração. E todos os dias eu oro para o Senhor para que eu possa ser também uma boa pessoa, né? Para estar com vocês, para poder ajudar os irmãos, que o Senhor possa ter a liberdade na minha vida para me usar como instrumento para ajudá-los, enfim, orientá-los, sei lá, aconselhá-los, a gente conversar, bater um papo como amigo, como família, e eu tenho gostado muito desse tempo que eu tenho vivido, e minha total gratidão, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Beijão no coração mesmo, viu? Muito, muito, muito top, muito top. Depois a gente edita o vídeo aí de novo, não tem problema. É ao vivo, irmãos, acontece. Olha só, é ao vivo. Aí quando a gente chega no lugar, tem todos os efeitos aí, as coisas que a gente está sujeito, né? A internet tem que estar boa, a luz tem que estar boa, o ambiente tem que estar bom. Aí em casa, né? A gente passa a semana inteira trabalhando. Aí a Lígia, coitada, né, deve ficar editando aí, entrando em contato com o pessoal. E eu tô trabalhando em casa, eu não saí de casa essa semana. Então, irmãos, é muita dificuldade, né, realmente, mas, fique em paz, tudo muito bom, muito legal. Muito legal, obrigado, gente, de verdade. Deus abençoe. Posso continuar? Dar os avisos? Top. Eu confesso para vocês que no final da oração da Jéssica, na hora que eu abri o olho, eu achei que vocês iam sair do corredor, todo mundo, a igreja inteira, mas não dá ainda, né, eu esqueci, aí depois falou, não, é quarentena. Amém. Irmãos, eu tinha colocado aqui, que foi, Jé? Tava orando mesmo, Irmãos, eu tinha anotado aqui olha só a minha ingenuidade, né? Eu falei assim, ô Mateusão, pede pra Léa mandar umas 50 coxinhas pra gente comer lá. Eu ia fazer esse agradecimento pra Léa aqui, né? Que hoje nós temos coxinha da Léa aqui hoje pra comer, nós temos coxinha, bolo, tem tudo aqui agora. Vocês vão ficar com vontade, irmãos. Mas muito obrigado para todo mundo. Irmãos, agora voltando aqui para a gente poder também encerrar, liberar todo mundo, eu queria fazer um aviso aqui sobre as nossas contribuições, as nossas ofertas. Eu sou, mais uma vez, muito grato a Deus por cada um dos irmãos. Hoje nós não vamos fazer oração pelas ofertas, enfim, nós já oramos bastante. Mas eu louvo a Deus por cada um dos irmãos que tem ofertado. Já falei isso várias vezes. Eu, particularmente, a gente não faz controle aqui na igreja sobre quem oferta, quem não oferta. Muitos irmãos mandam um comprovante. Eu sou muito grato, enfim, a todos vocês. Mas tenha isso até como um controle seu ou algo para você. Pode ter certeza que a gente não tem livrinho, a gente não anota, não controla nada disso. Ajuda também, né, quando você manda o comprovante para a tesouraria poder identificar, ainda mais que a gente tá longe um do outro. Mas também não se sintam obrigados ou constrangidos para fazer ou não. Mas o fato é que nós continuamos, como igreja, carecendo dessas contribuições. E oferta é gratidão, oferta é generosidade. O templo ele está fechado, nós tivemos algumas reduções de despesas variáveis, né, que a gente tem aqui com o templo, mas a nossa assistência social tem trabalhado bastante na entrega das cestas. A gente tem se colocado aí também como instrumento para AP Vidas, por exemplo. Alguns recursos nossos aqui já saíram para AP Vidas, poder multiplicar isso também entre outras igrejas e comunidades que solicitaram acesso. E o seu dízimo, a sua oferta, ele é muito importante para a gente. A gente continua pagando o aluguel da igreja. Então nós começamos mais um mês. E eu quero aqui novamente trazer isso à memória dos irmãos. Oferte com amor, com alegria. Você que precisa que a gente vá coletar, você pode entrar em contato. Vou pedir um favor, entre em contato com o diácono Antônio, o meu pai. Pode falar diretamente com ele, não precisa passar por mim, porque ele vai fazer esse agendamento, ele vai combinar com você para fazer essa coleta. Se você precisar dos dados da transferência bancária para depósito, tem aqui na tela. Eu não sei se está ainda, está ali na transmissão? Não, a gente tirou agora da transmissão, mas enfim, a gente multiplica isso aí, fica aí bastante tempo no YouTube, e a gente pode multiplicar isso nos grupos, mas é muito importante, a gente conta muito com isso. Por quê? Eu vou dar mais dois motivos importantes. A gente
já tem se prevenido e planejado algumas mudanças, pequenas mudanças, né, estruturais aqui, principalmente relacionado à nossa entrada, aquele cafezinho que a gente tinha aqui no começo, e a cantina e cozinha, a forma de trabalho das meninas, já pensando aí num processo de mais seguro, né, para a movimentação, manipulação desses alimentos e dos irmãos. A gente tem um espaço pequeno, então assim, tudo isso vai custo, irmãos, e naturalmente o nosso caixa baixou também, enfim, é algo importante, eu preciso trazer isso à mentalidade dos irmãos, porque a internet que a gente paga aqui, a gente está pagando, né, um plano para poder fazer essas transmissões. Então, irmãos, tudo que é feito vai o recurso. Então, quando você receber aí os seus proventos, aí, o seu salário, aquilo passar pela sua mão, pense e dedique com carinho também essa parcela para o Senhor, porque isso é dedicado ao reino de Deus. Em junho, eu havia prometido para os irmãos que a gente ia fazer uma prestação de contas. Na nossa agenda tinha inclusive uma data, um sábado reservado para fazer uma noite aqui de prestação de contas, perguntas, respostas, dúvidas, não culto. A gente não vai conseguir fazer isso presencial, mas no final do mês, fechando o mês, primeira semana de julho, a gente vai marcar isso online, tá? Então os irmãos vão receber aí um resuminho de todo esse fluxo financeiro que teve aí na igreja até junho, e a gente vai abrir um Zoom, aí, um chat, como a gente já faz hoje com os líderes, frequentemente. A gente vai fazer um mais ampliado para todos que quiserem participar e quiserem tirar dúvidas sobre a igreja, sobre as finanças, sobre, sei lá, os propósitos do ministério, qualquer coisa sobre a igreja eu vou estar à disposição. A gente vai ter que fazer esse via online. Por quê? Porque aí eu quero também encerrar falando sobre... Semana que vem tem ceia, mais um ponto importante. Então prepare o seu pão, o seu suco e multiplique aí, irmãos, para os irmãos que você tem visto que não está conectando, né, para aqueles que têm mais dificuldade. A gente não vai levar ceia, tá? Então, tem um irmão mais velho que precisa da ceia. A gente não vai levar ceia, a gente já conversou sobre isso. Se você precisar de mais algum esclarecimento, pode me procurar, me ligar, me chamar aí no WhatsApp, mas a nossa orientação é para que o próprio irmão faça ali, separe o seu pão, o seu suco, e ainda que não tenha acesso à internet a participar da celebração, no próximo domingo às 18 horas, faça isso na sua casa, um culto no seu lar, louve ali um hino da harpa, medite ali num momento de devocional na palavra do Senhor, consagre aqueles elementos ao Senhor e ceie em nome e em memória do sacrifício de Cristo. Isso qualquer cristão pode fazer. E se você tiver aí algum problema teológico com isso, algum incômodo, me procura. A gente já falou sobre isso, mas eu estou à disposição para a gente poder falar também. A gente não vai levar ceia orada, né? A gente não adotou essa prática desde o começo da quarentena e também a gente não vai fazer esse mês. Tá? E a respeito do nosso retorno, essas mudancinhas que a gente está fazendo, a gente mandou fazer um balcão aqui para a igreja, mudar aqui um pouco o esquema de entrada do café, porque nós temos aí uma expectativa de retorno do ministério, que é a mesma do governo do Estado. Dentro do plano de retorno das atividades, as igrejas estão, pelo nosso governador, na última fase prevista para o dia 20 de julho. Então, o nosso ministério também trabalha com essa data. Porém, eu preciso trazer aqui um esclarecimento para os irmãos. E, mais uma vez, fico à disposição de todos. Nós, provavelmente, aqui no Jardim Beatriz, vamos esperar virar o mês e nós não trabalhamos hoje com retornos para junho ou julho, ainda que seja em outro formato. Porque nós temos aqui em São Bernardo um perfil diferente da doença. Nós temos aqui na nossa igreja um espaço pequeno, apertado, não tem muitas saídas de ventilação. Estabelecer, por exemplo, as distâncias de cadeira para cadeira, como se mede, a gente vai perder muito espaço aqui hoje. E muitos desses irmãos são idosos ou do grupo de risco. E muitos dos que poderiam estar aqui vão voltar para suas casas e vão conviver com esses irmãos, porque nós somos uma igreja totalmente familiar. Então, hoje não passa pela minha cabeça a gente voltar em julho. Nós voltaremos provavelmente em agosto. Nós já temos um plano pensando em retorno, em trabalhar aí com cada área, cada departamento, cada atividade da igreja como vai ser, desde os ensaios do louvor até, enfim, trabalho que começou a ser desenvolvido com casais. A gente já tem tudo estruturado, porém, prevendo um retorno lá para agosto. Obviamente que a gente vai acompanhar
os pontos aí, as mudanças, o que acontece. E, acima de tudo, também eu tenho tratado diretamente aí com o Fernando, enfim, com o Ronildo, com as pessoas também do ministério. Mas aqui eu preciso ser responsável por esse espaço, por cada um de vocês, pela saúde de vocês também, quando estiverem aqui no ambiente igreja. Tá? E quando nós voltarmos, com certeza a gente vai ter aqui uma mudança de estrutura nas cadeiras, enfim, para se adaptar a essas novas normas. No meu coração, eu desejo que tudo isso passe logo. Eu, por mim, abria isso aqui, meu coração dói. Todas as vezes que a gente chega aqui, está tudo fechado. Mas é necessário, irmãos. E, por outro lado, eu não me desespero e também não fico desconfortável, porque... E aí eu quero transmitir isso para você e eu quero que isso seja gerado aí no seu coração também, na sua família. A gente faz traz à memória a questão das ofertas. É necessário, se a gente não tiver... né, essa circulação, essa generosidade dos irmãos, o templo fecha, mas esse não é o nosso propósito. Então, nós não vamos abrir igreja pensando em arrecadação. Muito pelo contrário, isso não passa pela nossa cabeça. E segundo ponto, nós não vamos abrir igreja simplesmente por um ato religioso ou para ter um culto presencial. Porque, apesar disso cooperar e fazer parte de todo um modo de culto ao Senhor, e é necessário, hoje a gente tem conseguido nos comunicarmos, temos conseguido transmitir a palavra de Deus através de estudo, de culto. Irmãos, se isso não é suficiente, não é estar no culto que vai ser suficiente. Prestar esse culto ao Senhor, esse tempo devocional, esse tempo de oração, está de responsabilidade sobre as famílias, e sempre foi. Sobre a sua casa. E se você convive com alguém que não entende, não professa essa fé, tire um minuto na sua semana para fazer isso. Mas esse tempo de relacionamento com o Senhor, essa vida de culto, ela não depende do templo. O templo e a celebração pública, ela é um ponto final ali, uma cereja do bolo. Então, o meu coração também fica em paz em relação a isso. Qualquer dúvida a respeito, mais uma vez, estou à disposição. Amém? Podemos encerrar? Boa. Tem mais alguma surpresa? Cadê? Os irmãos vão sair dali ainda? Não? Só que quiser assistir o vídeo, vai passar agora? Não dá para saber. Tudo bem, não tem problema. Depois a gente manda o vídeo também aí nas redes, enfim. Obrigado, gente. Obrigado mesmo de coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz, hoje, desde agora, para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Beijo no coração, uma ótima semana. Deus abençoe.